sinceramente, eu oro muito para que você viva essa experiência que eu tenho com o Senhor. É claro que lugar secreto não é algo para ser contado. E também nem tem como eu contar para você aqui o que acontece no meu lugar secreto. E eu até tento contar alguma coisa no áudio que eu ministro. Mas é muita coisa. E é tão bom saber que pessoas estão sendo alcançadas pela palavra de Deus, pelo amor de Deus, pela presença. Eu não sei quanto tempo você tem investido nisso. Eu não sei o quanto você tem buscado isso. Mas eu sei que o melhor momento da minha vida tem sido na presença dEle. E por mais que a gente tente criar aqui este ambiente, a gente não consegue. Por mais que a gente lute para isso, por mais que eu possa virar cambalhota aqui para tentar trazer o que eu sinto no meu lugar secreto para cá, não consegue, porque aqui é outro momento, aqui é outro lugar. Aqui são geradas outras expectativas. Ainda assim é muito bom, ainda assim é muito forte, ainda assim é muito poderoso. E me entristece que muitos não aproveitam isso. Me entristece que muitos vão para casa e como diz em Tiago, até compartilhei essa semana isso, muitos vão para casa e como um homem que olha no espelho e esquece seu rosto, é assim. Nos esquecemos da palavra, nos esquecemos dos princípios, porque não praticamos. Eu estive doente agora esses tempos atrás, enfermo. Eu não sei se eu tive doente ou enfermo, eu não sei qual a diferença de doença e enfermidade, mas depois vocês me explicam. Mas eu não estava legal. E por conta de não estar legal, eu parei de frequentar a academia, parei de praticar exercício. Que diferença que faz? Que diferença que faz? Um dia, escondido de todos, eu coloquei minha mochila dentro do carro, com a minha chuteira, e fui jogar bola escondido. Agora minha mãe está sabendo, minha avó está sabendo, os médicos estão sabendo, mas eu não podia, mas eu não aguentava mais. Eu não aguentava mais, eu precisava jogar bola. E eu, escondido de todo mundo, fui jogar bola. Gente do céu. Eu estava parado há um tempo, e ainda não estava pronto, né? Eu sei. E o pulmão pedia ar, e o meu joelho doía, não porque eu jogava, tanto eu apoiar para tentar puxar o ar, falar, meu Deus, eu preciso de ar. A gente fica desacostumado, a gente fica fora de ritmo. Assim é com a palavra. Se nós não exercitamos, se nós não buscamos, se nós não colocamos em prática, nós ficamos desacostumados e a nossa natureza, que é pecaminosa, começa a se manifestar, e aí a carne começa a vencer o espírito, e a carne começa a ficar mais forte que o espírito, e quando você vê, você só está pecando. E depois tem coragem de me procurar e falar assim, pastor, eu não tenho força para fazer o lugar secreto, eu não consigo. Você tem se esforçado em quê? Você tem se dedicado a quê? E vou te dizer um negócio, para fortalecer a carne você não precisa de força não. Senta na frente da TV e liga, você vai ver como é fácil fortalecer a carne. É só isso, gente. A Bíblia, você tem que se desligar das coisas deste mundo e ler. Você tem que se desligar, tem que deixar o celular de lado. E alguém aqui já assistiu TV com o celular do lado e aí vê, responde, olha para a TV, alguém já fez isso? Quantas vezes eu fiz isso? Eu acho que eu só fiz isso. Eu nunca assisti TV depois dessa porcaria. Eu nunca assisti TV sozinho. Ela sempre me acompanha. O WhatsApp sempre me acompanha. Porque eu vejo o negócio, eu puxo, respondo. E aí vou lá, vejo. Aí ele vibra, aí eu vou lá e olho de novo. É sempre assim. Ou seja, a minha carne está muito mais fortalecida pela TV e pela internet. E aí depois, para fortalecer a carne você não precisa. Agora, para fortalecer o espírito, você tem que se desligar de tudo, entrar na presença do Senhor. Isso é tão difícil,
Mas quanto menos você faz, menos você quer fazer. Quanto menos você busca, menos você conhece e menos você quer conhecer. Ontem eu falei para a Dani, Dani, vamos assistir um filme. Eu estava preparando a Dani para assistir um filme desde manhã. Vamos assistir um filme, porque nós vamos assistir um filme, porque tem um filme agora legal, novo, que saiu, e é um filme, eu acho que é bom. Também nem sei porque eu acho que é bom. Eu queria assistir um filme com a Dani. E aí nós fizemos o casamento, e aí chegamos em casa um pouco tarde, e fomos nos preparando para assistir o filme, aí cheguei no quarto, peguei lá o celular, baixei, logo de cara apareceu Pica-Pau 5,90. Olha, é um filme do Pica-Pau, marcou minha infância o Pica-Pau. 5,90, pensa num filme barato, mas o que é barato não presta. Aí eu falei, vai esse filme mesmo. Dani, vamos assistir o Pica-Pau. Ela olhou para minha cara, romântico nós dois assistindo o Pica-Pau. Aí eu coloquei o Pica-Pau, ele não deu o primeiro, ela dormiu. Eu olhei para o lado, falei, Dani, ela acordou e falou, eu estou roncando? Eu falei, não, você está dormindo. E o nosso filme? Ruim. Para alimentar a carne, é barato. É de madrugada, você não se esforça, você vai lá e de repente você está lá. Ruim, mas pensa num filme ruim. Se você não assistiu, já aprenda com o erro dos outros. Mesmo barato, não compre, é ruim. E quem disse que eu levantei da cama para orar naquela hora? Dormi assistindo aquilo, e segundo a Dani, ela acordou, já estava na terceira sessão do Pica-Pau rolando de madrugada lá, e eu nem estava vendo mais Pica-Pau. Qualquer coisa fortalece a nossa carne. E quanto mais forte, mais ela quer se alimentar. E de lugar secreto, e de tempo com Deus e com a palavra, quase nada. Falando das características do caráter de Cristo, eu tenho algo que eu estava buscando hoje, e logo no café da manhã, conversando com a Dani, eu falei, Dani, eu estou com um versículo aqui que está me atormentando. E passei o dia inteiro pensando nesse texto e meditando nesse texto. E eu estava vendo que todas as características do caráter de Cristo que nós temos tratado aqui, nós não temos condições de manifestar com a nossa força. Sabia disso? Nós não temos condições de viver por nós mesmos. E cada vez mais faz sentido o que Paulo diz. Não sou eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Cada vez mais faz sentido, porque nós não conseguimos. Você não consegue ser como Cristo, tendo a sua natureza. Você não consegue manifestar Cristo aqui, sendo quem você é. Eu sei que é muito estranho ouvir isso, mas que você, hoje nós estamos na quinta, sexta semana, não sei, mas que você comece a buscar cada vez mais se anular, e Cristo se manifestar em você. Porque olha, você, por você, não tem condições. Eu tenho vivido muito nesses dias sobre a nossa natureza e a natureza divina. Falado muito sobre isso, buscado muito sobre isso, estudado intensamente sobre isso. Viver no natural ou viver no sobrenatural. Atuar no natural ou atuar no sobrenatural. E eu estava, o pai do pastor Willer faleceu na sexta-feira, né, Dani? E no sábado de manhã nós fomos lá no velório, né? Dar um abraço neles, na pastora também. E ali Deus ministrou ao meu coração quando a gente estava indo embora. Quando nós saímos de lá, eu falei, olha, o que você precisar, nos avise.
E Deus virou para mim e falou assim: e se eles precisarem de dinheiro? Eu falei: não tem. Eu não sei nem quanto. Eu comecei a ficar preocupado, porque eu falei: se precisar de alguma coisa, nos avise. A Dani também, eu falei: Dani, é isso, porque nós nos despedimos num tempo diferente, eu fui buscar o carro. E aí Dani se despediu? Não, me despedi. Você falou que se eles precisarem de alguma coisa, eu vi que eu estava insistindo naquilo. Você falou que se eles precisarem de alguma coisa para avisar a gente. Falei. Eles estão precisando de alguma coisa? A Dani, não. E Deus estava falando: e se eles precisarem de dinheiro, você tem? Eu falei: não tem. Mas eles estão precisando de dinheiro, Senhor? Se eles estão precisando, quanto eles estão precisando? Eu não sei se eu consigo arrumar, o que eu posso fazer? Eu não tenho dinheiro. E Deus ministrou muito forte ao meu coração. É por isso que eu deixei escrito, quando Pedro disse: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. Eu quero que você atue no sobrenatural. Primeiro no sobrenatural. Porque se eu te der dinheiro, você vai agir no natural. Se alguém chegar para você e falar: estou precisando, e você tiver dinheiro no bolso, sabe o que você vai fazer? Quanto que custa isso aí que você está precisando? Eu estou precisando ser curado. Que remédio você precisa comprar? Eu enfio a mão no bolso. Eu estou precisando fazer um exame caríssimo. Onde é que a gente paga? Eu estou com a minha conta atrasada, eu estou passando por isso, aquilo, estou passando fome. Tá, vamos lá, pega uma cesta básica, compra isso, compra aquilo, e aí? Se nós temos dinheiro, nós agimos no natural. Nós resolvemos as coisas aqui. E quando nós não temos dinheiro? Precisamos exercitar o sobrenatural. Mas onde nós exercitamos isso? No lugar secreto, na igreja, leitura da palavra, buscando a Deus o tempo todo. Salmodiando entre nós, louvando a Deus, dando graças por tudo. Temos vivido isso? Temos exercitado isso? E aí não entendemos por que às vezes estamos sem dinheiro. Move no sobrenatural. E Deus falou muito claro. Deus falou por poucos segundos comigo. E eu e a Dani conversamos por horas sobre isso. Mas por pouco tempo Deus falou comigo. Eu estou te preparando, eu estou preparando a igreja para viver no sobrenatural. Porque quando chegar o dinheiro já não é mais a nossa prioridade. Deus ele vai prosperar esse ministério, tenho certeza disso. Mas primeiro Ele quer avivar esse ministério. Primeiro Ele quer avivar você. Ele quer te conscientizar que primeiro é o reino e a sua justiça. As demais coisas Ele vai acrescentar. Mas Ele quer que você saia do natural e entre no sobrenatural. O sobrenatural é na presença dEle. O sobrenatural vem dEle. O sobrenatural não vem de nós. A nossa natureza é terrena. Abre em Colossenses capítulo 3 aí que eu quero ler um texto, já para começar a ministrar sobre isso. Assim, façam morrer tudo que a natureza terrena tudo que pertence à natureza terrena de vocês. E aí tem 2 pontos, sabe por quê? Porque vai falar do que pertence à nossa natureza terrena. Colossenses 3:5. Fala lá: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. É por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticaram no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento, à imagem do seu Criador. Nessa nova vida já não há diferença entre entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Olha aqui, Cristo é tudo e está em todos. Em todos? Não, em todos dessa nova vida. Não separe esse texto aqui
para dizer que Cristo é tudo e está em todos, porque Ele não está em todos, Ele está em todos que se despiram do velho homem e estão nessa nova vida. Não caia na cilada de que todos estão com Cristo, vivem com Cristo e estão resplandecendo a Cristo, porque não é assim. Porque desde o primeiro momento que nós estamos lendo aqui no versículo 5, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês. Essa lista de coisas aqui pertence à nossa natureza terrena. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, ganância, que é idolatria. E aí depois vem uma outra lista aí, ó. Abandone todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar, não mintam uns aos outros. Isso tudo pertence à nossa natureza terrena. Porque Ele quer, olha aqui, porque isso faz parte do velho homem, se despiram do velho homem, estão sendo renovados em conhecimento, a imagem do seu Criador. Nós precisamos viver a imagem do nosso Criador. Nesta nova vida não há diferença entre as pessoas, nessa nova vida, porque Cristo é tudo e está em todos. Porque se Cristo está em nós, estas condições da natureza terrena, elas não se manifestam, porque nós vivemos a natureza de Cristo. Então você quer facilitar, ter a mente de Cristo, ter o caráter de Cristo, viver aquilo que Deus tem para nós, que é vida plena, tendo o mesmo Espírito de Cristo em nós, comece a se despir dessas coisas, a se livrar desta natureza, porque Ele quer que a imagem do Criador esteja em você. E será que nós temos demonstrado a imagem do Criador? Será que nós temos refletido a imagem do Criador? Será que nós temos manifestado a imagem do Criador por onde nós andamos? Se mentimos, não. Se somos indecentes no falar, não. Se vivemos em impureza sexual, em idolatria, ganância, que seja, maledicências, desejos maus, não. Ira, gritaria, não. Se é isso que nós estamos vivendo, não estamos à imagem do Criador. O problema é que nós somos tentados a isso, e a palavra de Deus fala que a tentação, ela vem do nosso próprio mau desejo. Sabia que ninguém é tentado naquilo que não sofre? Daquilo que não deseja, daquilo que não ativa no coração? Se o problema do Gustavo, se a tentação do Gustavo é sexual, eu posso deixar aqui um bolo de dinheiro, que ele vai chegar aqui, não tem filmadora, não tem nada, ele vai olhar o bolo de dinheiro, vai catar, e vai procurar a Michelle, procurar alguém e falar: viu, esqueceram um pacote de dinheiro ali. Agora, se a tentação do Gustavo é financeira, é roubar, é ter, é ser ganancioso, isso, ele vai olhar uma nota de R$5 aqui. Ele vai olhar, vai ver que não tem câmera, vai pegar, enfiar no bolso, e por R$5 ele é condenado. Porque a nossa tentação vem nos nossos desejos. E é por isso que muitas vezes nós pecamos, porque concebemos esse desejo, dando à luz o pecado que gera a morte, está na Bíblia. Mas por quê? Porque nós não nos despimos da natureza terrena. Nós não nos despimos de toda essa lista de desgraça que vem no kit quando nós nascemos. Vem no kit, né? Nós já nascemos com essa natureza, que nascemos com impureza sexual, já nascemos com paixões, desejos maus, ganância, nascemos mentindo, maldade, maledicência. Já viu criança que não entende nem o que é mentira? Já viu criança mentir? Já viu? Foi você que quebrou isso aqui? Não, não foi eu. Por que criança mente? Carinha de anjo, só tem cara de anjo, né? Mas a natureza é terrena e pecaminosa. A natureza é terrena. E aqui fala de sermos a imagem do Criador. Fala de sermos, de vivermos a imagem do Criador. Aqui, folhei a Bíblia aí, alguns versículos, umas folhas para frente, aí em 1 Tessalonicenses capítulo 4. 5. 1 Tessalonicenses capítulo 5.
Olha o que a palavra espera de nós. Verso 15: tenham cuidado para que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre, orem continuamente, deem graças em todas as circunstâncias, pois essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham em prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. Falar desta característica da bondade de Cristo que eu quero ministrar hoje, e porque fui muito ministrado, você primeiro precisa entender qual é a nossa natureza, do que ela é formada, de coisas más, e precisa entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. A vontade de Deus é que tenha cuidado que ninguém retribua o mal com o mal, mas sejam sempre bondosos. A vontade de Deus é que sejamos bondosos. E diz, bondosos com quem? Uns para com os outros e para com todos. Porque a bondade, diferente da amabilidade, a bondade é algo que você faz com as pessoas que você nem se relaciona, que você nem tem contato. A amabilidade, que é o mesmo que ser amável, você demonstra o amor de forma a cativar a pessoa e cultivar algo nela, dela desejar ficar perto de você. Agora a bondade não. A bondade é você retribuir alguém que você talvez nem conhece, alguém que te roubou, alguém que, enfim, fez algo contra você ou contra a sua empresa. Retribuir com o bem. Por isso que fala, retribuir uns aos outros e com todos. Porque não é só para aquele que te faz o mal, é com todo mundo que você deve ser bom. Mas a nossa natureza é má. A nossa natureza, isso não está na nossa natureza. Assim como o amor não está na nossa natureza, assim como a paz não está na nossa natureza, assim como a paciência não está na nossa natureza, a bondade também não está. O nosso coração terreno é mau. E aqui ele diz que nós devemos tomar cuidado com isso. Não retribuir o mal com o mal, mas o mal com o bem. E no final aqui fala, olha, não apaguem o espírito, não trate com desprezo as profecias, mas ponham em prova todas as coisas, fique com o que é bom. E no verso 22, fique com o que é bom, e no verso 22, e afaste-se do quê? De toda forma de mal. É uma opção nossa. Aqui está dando uma dica. Aqui a palavra de Deus está nos alertando. Olha, fique com o que é bom. Tem lá um monte de coisas, fique só com o que é bom. Por quê? Porque isso é do caráter de Cristo. Isso vai te fazer bem. Isso vai exercitar em você a nova criatura que você tem que viver ou está vivendo talvez. E o que é bom está lá. Dá uma olhada em Efésios capítulo 4. Volta um pouquinho aí. Olha o que diz aí em Efésios capítulo 4, para você ver também uma dica de que nós devemos ser bons, e do porquê. Efésios capítulo 4, no verso 31. Maldade é o oposto de bondade, e olha o que diz no verso 31 aqui, ó. Livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Olha aqui para mim. Livrem-se. Cutuca o rim do teu irmão aí. Não é para falar não, é só para cutucar, para ele acordar. Tem gente que já quer acusar, né, irmão? Tem gente que quer falar, livre-se. Livre-se. Estava doido para dar um recado pro irmão, né? Estava doido para falar, ô pastor, pensei que era só Deus que falava, eu também queria falar, livre-se da maldade. Tem uma lista aqui. Eu acho que Paulo aos Efésios aqui, ele estava dando tanta lista, que ele chegou numa lista, ele falou assim, olha, livre-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. Livre-se disso, porque isso faz parte da sua natureza terrena pecaminosa, que vai te levar para a morte. Livre-se da maldade. E o verso que segue diz o quê? 32. Sejam
bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus, olha aí, assim como Deus os perdoou em Cristo. Ser bondoso está também ligado ao perdão. Porque se você vive todas essas coisas do verso 31 aqui, ó, amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, e é maldoso, você não perdoa. Mas se você é bondoso e compassivo, você perdoa. Mas você não sabe o que ele fez para mim. Não quero saber o que ele fez para você. Seja bondoso e compassivo. Perdoe. Mas me feriu demais. Seja bondoso e compassivo. Afinal de contas, falar de ferida, falar de dor, falar de humilhação, falar de sangue, falar de morte, olhando para o caráter de Cristo, não combina muito reclamarmos dessas coisas. Porque ele foi ferido, ele foi humilhado, ele foi perseguido, ele foi açoitado, ele foi morto, derramou sangue. E é sobre esse caráter que nós estamos falando. Então, se alguma coisa no caráter de Cristo te remete a uma condição nessa terra de fazer papel de bobo, olha para quem que nós estamos fixando os nossos olhos. É para Jesus. E Jesus, ele não olhou isso. Ah, mas se eu for bondoso, eu vou ser bondoso com quem mentiu para mim. Eu vou ser bondoso com quem quer me matar. Eu vou ser bondoso com quem tem inveja. Eu vou ser bondoso. É isso mesmo. Eu vou ser bondoso com quem quer a minha destruição. Jesus fez isso. Ele foi bondoso, sabe com quem? Com todos. Não é só uns com os outros, como diz lá em 1 Tessalonicenses. É uns com os outros e com todos. E isso acontece porque, assim como nós lemos lá em Colossenses capítulo 3, isso acontece para que a imagem do Criador seja refletida na sua vida. A imagem do Criador precisa ser refletida através de você. Olha o que diz em Marcos capítulo 10, e nós encontramos em Mateus e encontramos também em Lucas. Mas é que eu precisei escolher um texto aqui para você enxergar comigo isso. Marcos capítulo 10, no verso 17. Jesus aqui, ele se coloca numa condição de nos ensinar exatamente o que eu estou tentando transmitir para você. E talvez chegou a hora de você entender. Deixa eu só ver o que diz aqui em Mateus 19. É de uma outra forma. Mas de uma outra forma, mas é a mesma coisa. Marcos 10, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Em Mateus diz: o que farei de bom? O que farei de bom para herdar a vida eterna? E aqui em Marcos fala: bom mestre. Aqui esse jovem, ele se remete a Jesus dizendo que ele é bom. E em Mateus ele fala: o que eu farei de bom? Mas está falando de bondade pessoal. Em Marcos ele transferiu para Jesus. Falou: bom mestre. Jesus respondeu no verso 18: por que você me chama de bom? Por que você me chama de bom? Olha o que Jesus falou. Por que você me chama de bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é o Pai. Por que você me chama de bom? Lá em Mateus, que fala do mesmo trecho, lá
diz algo semelhante, falando assim: o que eu preciso fazer de bom para herdar a vida eterna? E Jesus fala assim: você quer fazer algo, você quer ser bom? Bom? Por que você está falando de bondade? Ninguém é bom. Por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Jesus fala aqui em Marcos: por que você me chama de bom? Ninguém é bom. Cutuca o rim do seu irmão aí de novo. Fala aí, ninguém é bom. Eu olhei para Dani hoje de manhã, falei: Dani, prega hoje? Falei: você prega hoje? Foi porque eu queria falar de bondade, e ninguém é bom. Eu sei que você está doido para dar um recado para o seu irmão. Fala assim para ele: eu não sou bom. Você queria acusar? Aí, tá vendo como diminui o recado? Né? Se fosse para falar assim para o seu irmão: você não é bom, ia dar um bafafá aqui na igreja, ia ser uma gritaria, você ia falar para 4. Agora, quando é para você falar eu não sou bom, você só olha de lado e espera o irmão falar primeiro, né? Se ele falar, eu falo. Aí você fica olhando assim, e aí ele espera você falar, e fica aquele silêncio, porque todo mundo acha que é bom, né? Eu sou bom, você não é bom não. Sabe quem falou que você não é bom? Quem? Ele mente? Eu acho é pouco você descobrir isso aí hoje. Eu acho é pouco. Você não é bom. Você não é bom. Começa até a estampar um sorriso no meu rosto. Você não é bom. Eu também não sou bom. Ninguém é bom, a não ser Deus. Antes de continuar lendo, eu nem sei se eu vou continuar esse texto aqui. Eu vou ler um texto novo para vocês. Olha aqui. Não mintam uns aos outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Se revestir do novo, largar a natureza terrena, que é tudo aquilo: imoralidade sexual, ganância, maldade, desejos maus, paixões. Largar esta velha natureza, fugir de ira, calúnia, gritaria, defamação. Largar a velha natureza e se revestir do novo é você começar a refletir a imagem. Por que eu não deixei marcado aqui? Eu quero ler exatamente como está escrito. E se revestir do novo, do qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do Criador. Acabamos de ver que nós só conseguimos moldar o nosso caráter ao caráter de Cristo quando a nossa natureza terrena e pecaminosa, ela é anulada, ela é tirada, ela é desfeita, para que recebamos uma nova natureza, a natureza de Cristo, o qual ela se renova em conhecimento à imagem de quem? A imagem do Criador. Sabe por que não deve ser mais eu quem vive, mas Cristo que vive em mim? Porque Cristo aqui na terra, Ele refletia a imagem de quem? A imagem do Criador. Jesus, Ele refletia a imagem do Criador. Por isso que chegaram para Jesus e falaram assim: bom mestre. Aí Ele falou assim: eu sou bom? Ninguém é bom. Aí você fala: pastor, mas Jesus estava falando que Ele não era bom? Sabe o que Jesus veio fazer na terra? Cumprir a salvação, mas antes de cumprir a salvação,
Sabe o que ele veio fazer? Nos dar o exemplo de como devemos viver. É por isso que lá em Romanos fala assim, que o propósito eterno de Deus é ter uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. As práticas de Jesus é para nos ensinar. Filipenses capítulo 2 diz que ele não se apegou ao fato de ser Deus, ele se humilhou. Foi servo. A partir do versículo 5 diz que ele se humilhou, foi servo e obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, ele precisava disso? É Deus. Ele não precisava disso. E por que ele fez isso? Para nos dar o exemplo de como devemos viver. Para que, conhecendo toda a história dele, olhemos para o final e falamos, ele ressuscitou. E ele está a eternidade ao lado do Pai. É isso que eu quero para mim. E esse é o propósito dele. É que sejamos como Cristo. E você vai entender nos próximos versículos que nós vamos ler, a essência deste texto aqui de Marcos, onde Jesus fala assim, ninguém é bom, cara. Ninguém é bom. Porque ele estava falando dele mesmo. A minha postura aqui, como homem, é refletir a imagem do Criador. Eu vim dar um exemplo de como vive. E nessa carne, porque Jesus ele nasceu como? De Maria. Como nós nascemos. Ele nasceu naturalmente. Aqui entre nós ele nasceu naturalmente. E depois ele cresceu, ele foi criança, ele foi adolescente, ele chegou num ponto de maturidade, onde ele começou a mostrar como deve ser nossa atitude. Olha, você não veio aqui para ser servido, você veio aqui para servir. Você não veio aqui para ser exaltado, você veio aqui para se humilhar. Você não veio aqui para ser respeitado, ou para ter moral, você veio aqui para obedecer. Você não veio aqui para ter, você veio aqui para dar. O tempo todo Jesus ministrou isso. Para deixar para nós o exemplo de como cumprir o propósito de Deus, que é ter uma grande família com muitos filhos parecidos com Jesus. E infelizmente não é isso que a igreja está vivendo hoje. Nos dias de hoje, a igreja está querendo fazer de Jesus realmente um servo, que Ele me abençoe, que Ele cuide de mim, que Ele me cure, que Ele me liberte, que Ele me prospere. A igreja está fazendo isso, mas a igreja foi colocada para ser como Jesus. Falou assim, eu não sou bom, mas eu estou aqui para refletir a imagem do Criador. Você não consegue, queridos, você não consegue. Se alguém faz o mal para você, a primeira coisa que vem na sua cabeça é o quê? Gritar. Se alguém te desobedece, quer bater. Se alguém te trai, você quer trair. Se alguém te rouba, você amaldiçoa. A nossa natureza terrena resplandece isso. Está lá dirigindo, alguém vem, buzina atrás de você. Esses dias eu fiz isso, né, Dani? Eu ainda comentei com a Dani. Falei, Dani, eu não sei para onde eu estava indo, morrendo de pressa. Falei, Dani, tem que ter tanta paciência para dirigir aqui nessa cidade, né, Dani? E a Dani, nossa, mas esse povo é lerdo. Porque eu, além de ser perturbado, eu perturbava ela. Porque eu já acordo. Hoje ela falou para mim, ela falou, você já acorda desse jeito, você nem tomou café. Eu já acordo maluco. Louco, agitado. E aí eu estava no trânsito, a gente estava atrasado, né, Dani, para alguma coisa, e ela estava do meu lado. Puxa, mas como? E aí eu não buzinei nada. E aí eu lembrei de uma situação que eu vivi a semana passada. E se você estiver aqui no nosso meio, me perdoe, porque a semana passada eu também estava com pressa. Eu estou quase todo dia com pressa. E aí eu estava lá, e eu falei, ai meu Deus do céu. Aí o farol abriu, e aí eu nem uso a buzina, eu mal sei o barulho da minha buzina. O cara saiu da minha frente, era um assaveiro. Você tem um assaveiro? Era um assaveiro. Aí eu passei do lado, ô pastor, eu falei, ô querido, sabe, ficou aquela buzinadinha de oi? Ficou no ar uma buzinadinha de eu te conheço, estava com saudade de você. Mas não era, era uma buzina de que o cara devia estar no celular, o farol abriu e eu estava lá atrás, atrasado, eu aí ele saiu, ô pastor, eu, graça e paz. Eu falei assim, olá, graça e paz.
Oh, irmãos, é tão difícil. Se depender da nossa natureza, a gente arrebenta, a gente põe tudo a perder. A gente põe tudo a perder. Lá em Mateus, que é uma outra forma de entender ali, o jovem disse assim: o que eu faço de bom? O que eu posso fazer de bom para entrar no reino? O que eu posso fazer de bom para ter a vida eterna? Aí Jesus fala assim: de bom? Aí ele diz assim: mas eu já obedeci todos os mandamentos. Eu obedeço tudo. Eu faço, honrar pai e mãe. Eu faço tudo isso. E se você ler, eu não quero me apegar a isso. Se você ler, ele fala assim: eu faço isso desde a minha adolescência. Desde quando eu sou novo, eu cumpro todos os mandamentos. Sabe com quem Jesus se deparou ali? Com um cara bom. Pensa num cara bom. Isso me remete ao testemunho do meu avô, que ele deixou antes de morrer. Eu não sei se alguém aqui conhece. Antes dele falecer, ele escreveu um testemunho num papel para o dia do batismo dele. E o interessante, puxa, eu devia ter trazido esse testemunho. Eu estou lembrando agora, porque eu lembro de toda a essência do testemunho dele. E era o rascunho, não deu tempo dele passar o testemunho a limpo para se batizar. Ele morreu antes de se batizar. E era o rascunho. E no rascunho do testemunho dizia assim: me cobrem, a semana que vem eu vou ter que trazer isso aí. É tremendo. E na segunda parte do testemunho dizia assim: eu achava que sendo um bom pai, um bom marido, um bom vizinho, um bom funcionário. A senhora lembra disso aí? Ele relacionou essa característica de bondade em todas as áreas da vida dele. Eu achava que sendo bom nisso, estava tudo certo, mas eu não tinha Cristo. Uau! Meu avô faleceu com 60 anos. Teve um encontro verdadeiro com Jesus no finalzinho da vida dele. Até achamos que não é o final quando se trata de 60 anos. Mas ele teve um encontro genuíno, entendendo que ser bom ou achar que é bom não adianta nada. O que ele precisava era refletir a imagem do Criador. Sabe o que nós precisamos? Nos despir do velho homem, da nossa natureza terrena, da nossa carne. Isso aí você vai precisar estudar, porque fala que é renovado em Colossenses capítulo 3, fala que é renovado em quê? Você tem aí, Fábio? Não, né? Nem eu aqui, mas eu alcanço aqui, eu chego aqui, ó. É que eu sei a palavra, mas eu preciso ler para você entender que está na Bíblia. Renovado em verso 10. Revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento. Sabe como é renovado? Em conhecer e prosseguir em conhecer. Manifestou? Pode ter certeza que a natureza terrena ela não faz bem. Vem ler. Fui ganancioso, gritei, olha, ira, me irei, linguagem indecente. Começa a se despir disso, começa a se livrar disso, começa a se afastar dessas coisas, se afasta dessas coisas e se reveste do novo, que é renovado pelo conhecimento, a imagem do seu Criador. Conheça o seu Criador, busque saber como o seu Criador, para que Ele te criou, o que Ele fez por você, onde está o plano dEle para a tua vida, um plano verdadeiro, algo que dá certo, algo que flui, algo que você tem uma paz que excede todo entendimento, algo que você tem alegria em buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, porque você sabe que o resto Ele cuida.
E por que que muitas vezes nós nos perdemos em tudo isso? Porque nós achamos que a nossa personalidade vai dar jeito na situação. Ah não, eu preciso buscar assim, eu preciso buscar aqui, eu preciso resolver desse jeito, eu preciso tratar dessa forma, se eu não fizer isso a pessoa nunca vai aprender. Mas não é você quem ensina, é o Criador em você quem ensina. Você tem sido bondoso? Tem algumas características da bondade aqui, ó, em Lucas. Olha o que diz aí em Lucas capítulo 6. Lucas 6, 35. Se você puder ler depois, buscando conhecimento a partir do 27, é bênção. E aqui em Lucas 6,35, apesar de falar de amor aos inimigos, fala da bondade. Porque a bondade não que você não deva confundir com o amor, mas a bondade, ela é a prática do amor. Ah, mas e a amabilidade? A amabilidade é a manifestação do amor, de você ser amável. Agora, às vezes você é amável sem praticar, mas a bondade você precisa praticar, é algo que você exercita. E aqui fala do amor aos inimigos, mas a partir do verso 35 diz assim: amem, porém, os seus inimigos, façam-lhes o bem. Ou seja, nós devemos amar, mas fazer o bem. Está dando para entender? Você pratica o bem, demonstrando o seu amor. E olha o que diz: e emprestem a eles, sem esperar receber nada de volta, então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. O Altíssimo é bondoso, então Ele está falando assim: olha, amem e façam o bem aos teus inimigos, porque o Altíssimo é bondoso com os ingratos e maus. E aí ele diz lá, né, sejam misericordiosos assim como o Pai de vocês é misericordioso. A palavra aqui em Lucas está nos levando ao Pai, assim como o Pai. Quem me vê, vê o Pai. Não quero falar sobre misericórdia, mas o Pai, a essência do Pai em Jesus e a essência do Pai em você e em mim é a atuação do Espírito Santo. É Cristo em nós a esperança da glória. É Cristo, é tudo e em todos que vivem uma nova vida. Cristo não é tudo em todos ou em qualquer um, não é em qualquer um, mas é tudo em todos que buscam uma nova vida. E Ele é tudo, Ele deve ser tudo. Você é bondoso, eu sou bondoso, nós não somos bons, mas Ele em nós reflete a imagem do Criador. Não sendo eu quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. Ele mostra amor, Ele mostra paz, alegria, paciência, amabilidade e também bondade. Bom, nós não somos, mas estamos nos revestindo deste novo homem, nos renovando em conhecimento, a imagem do Criador. As pessoas chegarão em nós e enxergarão a bondade de Deus. Enxergarão a bondade de Deus. E a bondade de Deus está desta forma: seja bom, para que você seja conhecido como filho de Deus. Está aqui, ó. Assim, amem, porém, os seus inimigos e façam-lhe o bem, e emprestem a eles sem esperar nada de volta. Então a recompensa que terão será grande, e vocês serão filhos do Altíssimo. Isso nos leva a ser filhos. E vocês serão filhos do Altíssimo, porque Ele é bondoso para com os ingratos e maus. Você quer parecer com o Altíssimo? Seja bom com os seus inimigos. Ah, mas é difícil. Sabe por que é difícil? Porque você está se apoiando na natureza terrena e pecaminosa. Se apoie na natureza dele. Se eu me apoiar na minha natureza, eu vou pôr tudo a perder. Se eu me apoiar no meu Criador, aí vão enxergar a bondade dele em mim.
Em Romanos capítulo 2 tem algo muito sério. Tem algo muito sério em Romanos capítulo 2 que eu queria que você entendesse. O peso da bondade. Vamos ler a partir do verso 1 para você entender o quanto nós sofremos com as coisas deste mundo e o que Paulo está dizendo aos romanos aí, de qual deve ser a nossa atitude. Olha só, portanto, você que julga os outros é indesculpável, porque está condenando a si mesmo naquilo em que julga, visto que você que julga pratica as mesmas coisas. Eu sei que você vai falar assim, pastor, mas quanta coisa tem num versículo só, e o Espírito Santo está querendo te revelar. Leia isso na sua casa. Nós julgamos, e nós estamos nos autocondenando, porque nós julgamos a prática daqueles que nós agimos da mesma forma. E você não faz ideia do quanto eu atendo de pessoas que manifestam essa luta de julgar os outros que praticam aquilo que ele mesmo comete. E vamos lá, no versículo 2. Sabemos que o juízo de Deus contra os que praticam tais coisas é conforme a verdade. Não é conforme o que você acha, é conforme a verdade. Assim, quando você, isso está falando comigo também, um simples homem os julga, mas pratica as mesmas coisas, pensa que escapará do juízo de Deus? Ou será que você despreza as riquezas da sua bondade, tolerância e paciência? Julgando os outros, nós desprezamos o quê? A riqueza da sua bondade, tolerância e paciência. Nós desprezamos isso de Deus. Não reconhecendo que a bondade de Deus o leva ao arrependimento. Muitas vezes nós aqui nessa terra, muitas vezes nós na nossa família, na nossa vizinhança, no nosso trabalho, na nossa escola, por onde nós andamos, nós manifestamos o papel de Satanás, que é de acusador. Porque o papel de Deus, a bondade de Deus leva as pessoas a quê? Arrependimento. Vocês estão desprezando. Vocês aqui, olha, julgando as pessoas, vocês desprezam a riqueza da sua bondade, tolerância e paciência, não reconhecendo que a bondade de Deus leva ao arrependimento. Vocês não reconhecem que a bondade de Deus leva ao arrependimento? E se você, não sendo bom, mas reflete a imagem do Criador na sua vida, não tem levado as pessoas ao arrependimento, tem alguma coisa de errado. Se a tua postura é de julgar, condenar, olha que vagabundo, olha que tranqueira, olha só que maledicente, que mentiroso, que fica julgando as pessoas. Você julgando, você não está vivendo a imagem do seu Criador, porque o nosso caráter deveria refletir a imagem do Criador. E sabe qual as características que estão aqui? Bondade, tolerância e paciência. Porque a bondade de Deus leva os outros ao arrependimento. Como que nós levaremos pessoas à salvação? Como que nós levaremos pessoas a Cristo? Se ao invés de sermos bondosos, tolerantes e pacientes, somos juízes e acusadores. Mas você está em pecado. Você é ladrão. Você é mentiroso. Você é um adúltero. Como que você quer que as pessoas cheguem ao arrependimento? Julgando e condenando. Como? Como que a igreja vai avançar se quem está dominando é a nossa natureza pecaminosa e terrena, de julgamento, de condenação e de acusação? Como que a igreja vai avançar? Como que as pessoas chegarão até Cristo se nos encontra como barreira? Se nos encontra na gritaria, na arrogância, na soberba? Como que as pessoas se chegarão à cruz se antes da cruz tem uma igreja soberba? Que não entende o que é ser como Cristo, que não se humilha, que não ama, que não é pacificadora, que não é paciente,
que não é amável, que não é alegre, não condena, acusa, julga, pesa. O Altíssimo, o Criador, o Pai, Ele age com bondade, com tolerância e com paciência, e a bondade dEle leva os pecadores ao arrependimento. Se você sair daqui esta noite, refletindo a imagem do seu Criador através de uma nova vida, uma das grandes características do seu dia a dia é levar pessoas ao arrependimento de pecado. Sabe a que isso está ligado? A mensagem da reconciliação. Porque a pessoa se arrepende e se reconcilia com Deus. É claro, ser bondosos para constranger os outros através de não retribuir o mal com o mal. Ser bondosos perdoando, suportando uns aos outros e a todos. Mas eu acho que o que o Senhor quer colocar em nós, através do que Ele mesmo ministra aqui em Romanos, da mensagem da reconciliação, o que Ele quer colocar em nós é esse viés de bondade, esse viés de levar pessoas ao arrependimento. E na nossa natureza terrena e pecaminosa, nós não conseguimos. Sabe por quê? Porque ninguém é bom. Ninguém é bom. O Pai é bom. E o dia que nós chegarmos à condição de virar para um dos Filipes ao nosso redor e dizer assim: quem me vê, vê o Pai. O dia que nós tivermos condições disso, nós encontraremos o verdadeiro avivamento. Eu gostaria que você guardasse isso no seu coração. O verdadeiro avivamento não é um movimento de pessoas sendo curadas, não é um movimento de pessoas sendo libertas, não é um movimento de pessoas gritando, pulando, orando em línguas, não é um movimento de pessoas tremendo em cima do púlpito. O verdadeiro avivamento desses dias é um grande movimento de arrependimento. O avivamento que este mundo está esperando e precisando é um avivamento de lágrima. De lágrima, de se arrepender, de entender que o alvo é a cruz. E essas pessoas que muitas vezes julgamos, acusamos, condenamos, ficam cada vez mais longe desta condição. Você quer ser um agente de avivamento? Seja alguém com essa bondade, a bondade do Criador, que não condena, que não julga, que não acusa, que não todas as coisas da velha natureza, mas que é bondoso e leva ao arrependimento. Colossenses capítulo 3, depois de tudo que nós lemos, diz assim no verso 12: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros, perdoando as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Queridos, como povo escolhido de Deus, santo e amado, devemos nos revestir de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Devemos nos revestir disso. Nós traremos um avivamento para esta terra, traremos um avivamento para esta igreja, traremos um avivamento para esta cidade, mas nós não somos bons o suficiente para isso. Mas Ele em nós
é a esperança da glória.